Pois bem, então, uma outra questão que eu vou cobrar na prova é sobre diagrama de fase, que nós estudamos também, principalmente nas aulas online. Para a gente estudar um pouco sobre o diagrama de fase, vamos resolver uma questão, tá? E a questão que iremos resolver diz o seguinte: a figura a seguir representa o diagrama de fase, fora de escala, da substância água pura, tá? Então é o diagrama de fase aqui da água pura. Considere que 100 gramas de água recebe calor, sofrendo uma transformação sob pressão constante de 1 atm. atm é a atmosfera, tá? Usando os dados, sendo os dados calor específico do gelo, né, que é o calor específico do gelo, é 0,5 cal grama grau Celsius. Calor específico da água, que é igual a 1,0 cal grama grau Celsius, que nós já vimos. E o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 cal por grama, tá? Então esses são os dados que são fornecidos no problema. Então ele pede para determinar o que ocorre nos pontos A, B, C, D e E. Né? O que ocorre nesses pontos aqui, A, B, C, D e E, desse gráfico, né? Desse diagrama de fase da pressão com relação à temperatura. Letra B, o valor da temperatura θD. E letra C, a quantidade de calor que a água necessita receber na transformação do ponto A até o ponto C. Tá? Então vamos resolver questão por questão. Né? A primeira questão diz o que ocorre nos pontos A, B, C, D e E, e T, na verdade. Bem, para resolver essa questão, basta você comparar com o diagrama de fase que é usado na maioria das substâncias. Tá? Nós vimos na aula que o diagrama de fase da pressão com relação à temperatura, que mostra como uma substância muda de estado, né, a partir das variações da pressão e da temperatura. Nós vimos que sempre essa parte superior aqui é a parte sólida. A parte que está entre essas duas curvas, 1 e 2, é a parte líquida. E a parte que está embaixo é a parte de vapor. Essa curva 1 aqui é a curva de fusão. Então, qualquer substância, né, em qualquer ponto dessa curva 1 estará no seu estado de fusão, ou seja, irá existir líquido e sólido ao mesmo tempo. Aqui, né, na curva 2, você tem a curva de vaporização. Então, um ponto sobre essa curva significa que a substância estará no seu estado líquido e gasoso. Tá? O ponto PT é o ponto triplo, onde existem os três tipos, né, de estado, sólido, líquido e vapor, em equilíbrio. Tá? Essa curva 3 aqui é a curva de sublimação. É a curva na qual a substância passa do estado sólido para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido antes. Bem, então, resolvendo a questão, vamos lá. Comparando, né, esse gráfico nosso aqui com o gráfico geral que você precisa ter em mente, veja aqui o que acontece no ponto A. No ponto A, a substância está nessa parte superior aqui, tá? Então a substância está no seu estado sólido. A substância está no seu estado sólido a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Só isso, tá? Então essa é a resposta. A substância está no seu estado sólido a uma temperatura de menos 20 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Tá? No ponto B, o ponto B, veja que o ponto B está exatamente nessa curva aqui, que é a mesma curva 1. Tá? A curva 1 é a curva que ocorre a fusão, ou seja, a substância está passando do seu estado sólido para o estado líquido. Então existe ao mesmo tempo aqui substância no estado sólido e também existe substância no estado líquido. Né? Como essa substância é água, então você tem aqui água e gelo nesse ponto. Tá? Então, é exatamente a resposta a isso. Está ocorrendo aqui uma fusão. Tá? Existe água e gelo neste ponto B. No ponto C, veja que o ponto C está entre essas duas curvas, se a gente comparar entre os dois gráficos. Né? E eu falei que qualquer ponto que estiver sobre essas duas curvas, a substância estará no seu estado líquido. Então, o ponto C, a substância está no seu estado líquido a uma temperatura de 30 graus Celsius. Bem, e a letra D, né, no ponto T, na verdade, o ponto T aqui, ó, não, na verdade é o ponto D, né? Pronto, o ponto D, no ponto D, novamente você tem que a substância está sobre essa curva. Veja que essa curva é essa segunda curva aqui, tá? Essa curva 2. Nessa curva 2 aqui, a substância está no seu ponto de vaporização, tá? Ou seja, existe líquido e vapor aqui ao mesmo tempo. Então, no ponto D, a curva está no seu ponto de vaporização. A substância está no seu ponto de vaporização, tá? Bem, então, resolvemos a letra D. Bem, e no ponto T? No ponto T existe, é o ponto triplo, né? Como eu falei, é o ponto triplo em que existe sólido, líquido e gasoso, tá? A substância está em seus três estados, né? Existem os três estados da substância aqui em equilíbrio, tá ok? Então, aqui é o ponto triplo em que a substância está em seus três estados, tá?
Bem, então na letra B, né, é pedido quem é essa temperatura aqui D. Na letra D, quem é essa temperatura D aqui. Bem, TD, né, como essa substância é a água, eu falei para vocês que a água ela entra no seu ponto de vaporização a pressão de 1 atmosfera quando a temperatura é de 100 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura de vaporização da água é 100 graus Celsius. Nesse caso, como esse ponto aqui coincide com TD, tá? Exatamente nessa curva de vaporização, então essa temperatura aqui só pode ser de 100 graus Celsius. Tá? Então a resposta é que TD é igual a 100 graus Celsius. Na letra C é pedido para a gente calcular a quantidade de calor necessária que a substância utilizou para sofrer a transformação de A até C. Tá? Então qual foi a quantidade de calor que essa substância ela recebeu para sofrer a transformação do ponto A até o ponto C. Veja que do ponto A até o ponto C há uma variação de temperatura, né? Porque no ponto A você tem uma temperatura de menos 20, no ponto C você tem uma temperatura de 30 graus Celsius. Então houve uma variação de temperatura. Ok, então para a gente calcular essa transformação, né, primeiramente a gente precisa lembrar que a quantidade de calor total, né, nessa transformação é a soma de todas as quantidades de calor em cada uma dessas etapas. Né? Veja que primeiramente a substância estava no ponto A, né, e sofreu uma transformação para o ponto B. Houve uma variação de temperatura. Então a quantidade de calor nessa variação, né, de A a B eu vou chamar de QAB. Tá? Também nós sabemos que no ponto B a substância ela está na curva de fusão. Tá? Não há variação de temperatura, mas há mudança de fase. E quando há mudança de fase, existe associado uma quantidade de calor que a gente chama quantidade de calor latente. Então QB é a quantidade de calor latente. Tá? E por fim, a transformação de B até C, né, QBC, seria a quantidade de calor necessária, né, para a substância variar a temperatura de 0 graus Celsius até 30 graus Celsius. Tá? Então, cada uma dessas quantidades de calor precisa ser calculada. Ok? Para a gente calcular a quantidade de calor total que houve na transformação. Então vamos calcular primeiramente a quantidade de calor AB, que seria a quantidade de calor AB. Né? Substituindo, nós sabemos que a quantidade de calor AB vai ser igual à massa da substância vezes o calor específico do gelo, tá? Porque neste intervalo aqui a substância ainda está no seu estado sólido, então nós temos o gelo, vezes a temperatura final do gelo menos a temperatura inicial do gelo. Tá? Então seria o QAB. QAB seria dada por essa fórmula, que é a fórmula da quantidade de calor sensível. QB é a quantidade de calor latente. Tá? QB a gente usa a fórmula da quantidade de calor latente. Por quê? Porque está ocorrendo uma variação apenas do estado da substância. Não houve variação da temperatura. E a gente sabe que a fórmula do calor latente é massa vezes o calor latente de fusão da substância, porque esta é a curva de fusão. E por fim, QBC, também a gente usa a fórmula da quantidade de calor sensível, porque houve uma variação de temperatura. Então QBC vai ser a massa da substância vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, né, que ocorreu entre o ponto B até o ponto C. Bem, vamos substituir agora os valores numéricos, né? Veja que a massa foi dada no problema, a massa é de 100, tá? Massa é de 100 gramas. O calor específico do gelo é de 0,5. Temperatura final do gelo aqui, olha, é 0, tá? Temperatura inicial era menos 20. Pelo menos da fórmula você usa o jogo do sinal, fica menos com menos dá mais, então aqui fica 0 mais 20. Bem, a massa, novamente, né, nesse segundo termo, a massa é 100, tá? O calor específico, o calor latente de difusão do gelo é 80. Também foi dado no problema. Então basta a gente substituir massa por 100, calor latente por 80. E por fim, né, o QBC, né, massa é 100 novamente. E agora, veja que nessa etapa aqui, ó, de B até C, você tem a substância no estado líquido. Então você tem que usar o calor específico
da substância no seu estado líquido, ou seja, o calor específico da água, que é 1. Tá? Note que aqui ó, a gente usou o calor específico do gelo, que é 0,5, porque a substância nessa etapa estava no seu estado sólido, mas aqui ó, ela está no seu estado líquido. Então, o calor específico de uma substância muda quando o seu estado muda. Tá? E por fim, a variação de temperatura. A temperatura final da água, veja aqui no ponto C era 30, né? Temperatura inicial, caiu no ponto B é 0. Então, variação de temperatura aqui é de 30 menos 0. E agora basta a gente calcular esses resultados, né? Esse primeiro termo você tem 100 vezes 0,5 dá 50, né? 0 mais 20 dá 20, 50 vezes 20 dá 1000. 100 vezes 80 dá 8000, tá? 30 menos 0 dá 30, então fica 100 vezes 30 que dá 3000. Somando esses três termos, você tem que Q é igual a 12.000 cal, ok?